Muita paz a todos, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez no canal Grãozinhos de Areia, né? Que foi falado na semana passada, que o nosso canal, cada um de nós somos o grãozinho de areia e com certeza esse grão de areia irá se transformar numa montanha de amor. Por isso que é interessante que, se caso vocês gostem do conteúdo do canal, compartilhe, se inscrevam, vamos divulgar as lições de Jesus, esses ensinamentos, e como nós discutimos na semana passada, nós estamos refletindo a coletânea Fonte Viva, que são vários livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, que foi ditado pelo seu mentor espiritual Emmanuel. E nós estamos no livro Pão Nosso. Hoje nós vamos refletir a lição 2 e vamos nesse instante então nos concentrando, respirando profundamente, nos conectando a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele por estar sempre conosco em todos os momentos, principalmente naqueles momentos de maiores desafios. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta maravilhoso. Porque é aqui, meus queridos, que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, nos tornamos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. O título da lição 2 é Pensa um pouco. E ela foi tirada da epígrafe: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Isso quem disse foi Jesus, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, item 25. Aí Emmanuel, ele veio nos explicar o que Jesus quis dizer com essa frase. Então vamos ver o que Emmanuel tem para nos falar. Em vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhes identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imprescindível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimento? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pescadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguarda a vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Essa lição, Pensa um Pouco, ela é fantástica e ela vem nos convidar a refletir mesmo, né? Será que nós costumamos pensar antes de agir? A maioria das vezes
em várias situações do nosso cotidiano, a gente não pensa. A gente não pensa quando vai tomar uma decisão referente a uma situação que nós estejamos nos vivenciando no nosso trabalho. Às vezes, nós agimos por impulso. E essa nossa ação por impulso, tudo que nós fazemos tem uma consequência, né? E às vezes nós nos arrependemos por agir por impulso. Às vezes, dentro dos nossos lares, nós poderíamos evitar tantos transtornos, né? Tantas mágoas, tantas angústias, se nós refletíssemos um pouco antes de falar, antes de agir. Mas às vezes nós agimos por impulso mesmo, né? Nós estamos naquelas discussões calorosas que muitas vezes é normal no nosso cotidiano. Aí o que a gente faz? A gente fala sem pensar. Não é assim que nós fazemos? Principalmente dentro dos nossos lares, que com nossos familiares nós temos mais liberdade. Nós somos nós mesmos, né? Nós não precisamos usar nenhum persona, usar nenhuma máscara. Então, dentro dos nossos lares, principalmente, com aquele familiar que às vezes as ideias não batem, os pensamentos não são pensamentos, um pensa diferente do outro. Aí se alguém faz algo que nos magoa, que a gente não concorda, começa aquela discussão. Aí a gente não pensa, termina falando e as palavras, às vezes, elas machucam muito mais do que uma agressão física, né? Aí o convite de Jesus, que Ele está nos fazendo aqui, é que nós possamos pensar. Porque se nós estamos aqui, nesse planeta, e a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, ele nos esclarece que aqui esse planeta para nós é um local de escola mesmo, né? Um local de aprendizado. Que nós estamos aqui para aprendermos, para nos transformarmos na parte espiritual, na parte moral. Nós vemos aqui, nós temos duas asas, a asa do intelectual e a asa da moral. Mas muitas vezes a asa do intelectual ela está se sobressaindo da moral. E como que nós conseguimos voar, meus queridos? Quando as duas asas estão em equilíbrio. Mas às vezes nós nos preocupamos mais com o conhecimento, com a parte intelectual, e vamos deixando a transformação moral, que essa transformação moral quer dizer os ensinamentos do mestre, nós passamos a vivenciar. E pensar um pouco, principalmente antes de falar, é termos essa paciência que Jesus nos ensinou. Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele vivenciou várias situações e o texto mesmo está nos falando isso, né? Ele foi julgado, as pessoas não entendiam muito bem qual que era o seu ensinamento, o julgavam, tanto que ele foi condenado, mas mesmo assim, ele nunca agiu por impulso. Nunca agiu por impulso. Então, no nosso lar, quando nós estivermos agitados, numa discussão calorosa, façamos o que Chico Xavier nos ensinou. Quem foi Chico? Chico Xavier foi um grande defensor da doutrina espírita. Ele não só escreveu vários livros, como também ele vivenciava. Ele colocava em prática o que Jesus nos ensinou. Aí Chico nos fala da água da paz. Que água da paz é essa? Quando nós estivermos numa discussão calorosa, pegamos um copo, colocamos um pouco de água na boca, seguramos essa água na boca e vamos contar até 10. Até 10. Nesse período que nós estamos contando até 10, nós vamos refletir, nós vamos pensar. Aí nós nos controlamos. Aí nós não vamos falar algo que nós não gostaríamos de ter falado. Isso em tudo na nossa vida. Se nós pensarmos antes de agir,
antes de tomar decisões que muitas vezes decisões importantes para o nosso crescimento. Se nós pensarmos às vezes que aqui nesse planeta todos nós somos diferentes, cada um está num estágio de evolução. Então nós vamos encontrar os nossos caminhos, pessoas que pensam e agem totalmente diferente de nós, principalmente no trabalho material, nas empresas, nas empresas que trabalhamos. Muitas vezes nós perdemos trabalhos bons por agirmos por impulso, não é assim? Perdemos oportunidade por sermos impacientes, sermos orgulhosos. E muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, a gente fala assim: eu não levo desaforo para casa. Não é assim, meus queridos. Tem que ser da forma que eu quero. Não é isso que nós falamos? Se não for do jeito que eu quero, não tá bom. Será que quando a gente quer impor também as nossas ideias, que tem que ser da forma que eu quero, a gente não está agindo com orgulho, com vaidade? Será que às vezes não vale a pena a gente escutar a opinião do outro? Nós nos colocarmos no lugar do outro? Porque nós só vamos nos transformar em pessoas melhores quando nós entendermos isso. Entendermos isso. Porque o Espiritismo, ele fala que nós somos o quê? Espíritos imortais. Imortais. Nós trazemos conosco várias vivências, várias histórias que nós já vivenciamos numa outra vida. Se estamos aqui nesse planeta para aprendermos e nos transformarmos, isso quer dizer que não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Porque então, muitas vezes, nós queremos que tudo seja da forma que nós achamos que está certo. E a maioria das vezes que nós queremos impor as nossas ideias, nós agimos por impulso. Nós agimos por impulso. Então, meus queridos, o convite de hoje, dessa lição de Emmanuel, é que nós possamos ser mais prudentes em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações. Tudo que nos acontece, com certeza, tudo que nos acontece é por alguma atitude que nós tomamos. E seja lá qual for o desafio que nós estejamos vivenciando agora, nós somos capazes de superar. Porque Deus, nosso Pai que estás no céu, Ele nos criou para o amor, para sermos felizes, para aprendermos a lidar com as nossas dificuldades. Porque cada vez que nós agimos com prudência, nós pensamos, principalmente naqueles momentos mais difíceis, nós saímos mais fortes de todas as situações. Vocês querem fazer um exercício? Quando estiver vivenciando uma situação que você não vê jeito de resolver, olha para frente, não encontra ajuda. Olha para o lado direito, nada. Para o lado esquerdo, nada. À sua volta, você não encontra saída para lidar com essa situação. O convite que é feito, faça uma prece, respira profundamente,
Ao deitar, faz uma prece, pede auxílio ao alto, com certeza, com certeza. No outro dia, você vai encontrar um jeito de resolver que você não tinha nem pensado, nem pensado. E esse convite que Emmanuel está nos fazendo é principalmente nesses momentos mesmo, nos momentos de mais aflições, nos momentos de mais desafios que nós estivermos vivenciando, é nesse momento que temos que agir com astúcia, com prudência e acreditar, meus queridos, acreditar que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Que a nossa existência nesse planeta, Deus, nosso Pai, não nos criou para sofrermos, mas Ele nos criou para superarmos as nossas dificuldades. Superarmos, acreditarmos em nós. Então, seja lá qual situação, qual desafio que possa vir ou que nós estejamos vivenciando no momento, vamos refletir, agir com astúcia. Vamos pensar um pouco. Qual o caminho que eu devo seguir? Vamos compartilhar as nossas dificuldades, escutar as pessoas que nos rodeiam, absorvermos os bons conselhos, as boas orientações. Afinal, nós sabemos que nós somos tanto auxiliados pela espiritualidade superior. Jesus está sempre conosco, mas a maioria das vezes nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, nós nos afastamos do Mestre. Mas Ele está ali, a equipe espiritual está ali nos inspirando, nos dando ideia, que é as famosas intuições que sentimos, né? Vamos escutar mais as nossas intuições. Vamos nos conectar mais com o alto. Vamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a prece, que nos acalma, que nos ajuda a ter essa ligação com o alto, que é tão importante para o nosso dia a dia, para resolvermos os nossos desafios. Afinal, meus queridos, se esse planeta aqui é uma escola, e se aqui não é a nossa verdadeira morada, então é aqui que nós vamos ter os desafios mesmo para aprendermos a lição, né? O convite é esse, que nós possamos acreditar mais em nós, que nós possamos refletir antes de agir, e que nós possamos acreditar que não estamos só. Afinal, quem disse isso foi Jesus, quando Ele nos falou: aonde estiver uma ovelhinha perdida, lá eu estarei. Lá eu estarei. Então, que nós possamos, durante essa semana, pensarmos mais antes de agir, confiarmos que não estamos só, que Jesus está sempre conosco, que a equipe espiritual superior está sempre conosco, e lembrarmos que somos alunos. E como aluno nós vamos ter que estudar as matérias. A matéria da paciência, da humildade, do amor, da fraternidade. Então, meus queridos, que a gente possa ter uma semana maravilhosa. Não vamos esquecer o que Jesus nos disse. Jesus nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, terás que passar por mim. E como nós vamos passar por Jesus? Colocando em prática os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos. E o maior ensinamento dele foi o amor. O amor. Muita paz a todos, coraçãozinho de amor. Leve esse coração de amor a todos que te rodeiam. Porque só o amor é capaz de nos auxiliar nos momentos de maior dificuldade.
Tenham uma excelente semana e não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrevam, venha fazer parte dessa areinha, desse grão de areia, porque com certeza, quando todos os grãos de areia se juntam, nós somos capazes de nos transformarmos numa grande montanha de amor.